Dar continuidade ao estudo, ao trabalho do livro Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Então, a gente vai voltar um pouquinho o que a gente já tinha comentado, falado na semana passada, sobre a perda do sentido existencial, que foi o que a gente trabalhou na semana passada. Só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente viu, né? Um pouquinho do resumo. Então, a gente vai aqui. Ela fala assim: o ser humano, mediante o eu superior, transita por inúmeras experiências carnais, entrando e saindo do corpo físico na busca da individuação, da plenitude a que se destina, conduzindo os tecidos sutis da realidade, que é todas as realizações e vivências que acumulam e constroem o inconsciente profundo, de onde emerge todas as personalidades que foram vividas e cujas memórias não se encontram diluídas, permanecendo dominadoras em face das ocorrências que, de alguma forma, geram culpa, harmonia, júbilo, glória e assumam exigindo atenção. Nesse imenso oceano, o inconsciente move-se os eus que emergem e submergem, necessitando de anulação e desaparecimento através da luz, do discernimento e da consciência do si. A gente falou bastante disso a semana passada, e aí a gente só para estar recapitulando. Então, o ser humano, nessa história de estar reencarnando, ele vai construindo experiências, só que ao mesmo tempo que constrói experiências, ele vai desenvolvendo personalidades, e essas personalidades nem todas são concluídas, nem todas são diluídas, essas memórias das vidas passadas, e algumas acabam ficando dominantes até mesmo na existência atual, né? E aí a gente falou um pouquinho de autorrealização, que seria um processo lento, né, que é o que seria equivalente ao que Jung fala de individuação, que é um processo lento, um processo complexo, né, de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológico do ser. De tudo que está latente nele, né, como um ser espiritual, de todas essas potencialidades que precisam ser trazidas à luz, serem despertadas, e para isso a gente conseguir fazer essa individualização, essa autorrealização do ser espiritual. Então, por isso que a gente vai passar por diversas encarnações, como ela falou no slide seguinte, vamos passar por várias experiências morais, éticas, religiosas, artísticas, culturais, estéticas, e isso a gente vai absorvendo experiências, e vamos colocando na nossa nuvem, né, no nosso banco de dados, na nossa nuvem maior, as experiências positivas e retornando no processo cíclico para poder adquirir um pouco mais de experiência sobre determinadas coisas relacionadas a esses aspectos, dentre outros. É que vale esclarecer que é todo um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo, né? Então, a gente lembra que a gente falou, em determinadas literaturas, a gente vai... Quem é esse eu profundo? Você pode estar falando sobre ser interior, eu superior, self, superconsciente. Então, são diversas formas. Então, são níveis que estão além da personalidade que é formada para que a gente vivencie a experiência aqui no corpo físico. Então, vai além do quê? Além do nosso físico, do nosso emocional, do nosso mental.
e não da superfície das paixões do ego, que é justamente esses corpos mais daqui de baixo, né? E a gente falou, quando a gente estava falando da perda do sentido existencial, que é quando a personalidade que foi criada para vivenciar uma encarnação, ela acaba sofrendo pelo meio, pelo meio onde ela se estabeleceu, pela sociedade que ela se estabeleceu, ou dentro do núcleo familiar que ela nasceu, né? Acaba não respeitando a individualidade daquele ser, a estrutura em torno começa a moldar aquele ser e ele passa a não ter uma identidade. A identidade dele acaba ficando uma identidade rompida com a tua essência maior. Já é difícil, né, a gente operar, sair desse eu mais expandido e operar num eu mais limitado, que é o eu da personalidade. Então, quando a gente passa pelo universo, por um estágio social, quando a gente passa por um grupo familiar que não permite a expressão desse ser maior, né, com todas as suas, com todos os seus significados, com todas as suas questões, ele passa a anular, passar por um processo de anulação da sua identidade quanto indivíduo. E isso acaba criando problemas muito grandes, como a gente vê aí diversas pessoas com problemas graves psicológicos, não conseguindo se manifestar de forma mais adequada na sociedade. Então, vamos lá. Quando, no processo de educação, né, desenvolvimento emocional, rompe-se com a integridade, né? Como eu falei, ditadores domésticos ou grupos sociais, pode ser religiões, um tipo de filosofia, que vai o quê? Sempre quando há uma limitação, castração, imposição, agressividade, coerção verbal, física, ter que cumprir algum tipo de regra social, de condutas artificiais. Então, eu vou ter que me enquadrar dentro de um sistema. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma personalidade, um ser mais profundo, um eu mais profundo. Imagina um eu mais profundo que tem uma sensibilidade artística, por exemplo. Eu vou e sou concebida dentro de um núcleo familiar onde as pessoas são mais céticas, mais preto no branco, com uma disciplina muito rígida. Então, aquilo acaba por... Eu não me sinto dentro daquele espaço, eu não tenho espaço para manifestação da minha individuação, né, da minha individualidade naquele espaço, e aquilo vai, de certa forma, me desintegrando. Eu não me identifico com aquilo, eu me sinto uma aberração diante daquilo, eu tenho sentimentos e emoções que eu preciso expressar, mas eu sou impedida de expressar. Então, cria uma ruptura, desintegra essa estrutura construída para a manifestação no físico. Então, o que a pessoa vai ter? Que ela vai ter que seguir um modelo, ela tem que se enquadrar dentro do modelo. Então, ela olha e não se vê. E aí cria essas questões, né? Então, ela quer ser parecida com alguém porque aquele núcleo, aquela sociedade
dita que aquela beleza padrão, aquela beleza que foi que está sendo eleita naquele momento, se ela se difere muito daquela beleza, então ela é diferente, né? Ou a cor, ou a intelectualidade, enfim, qualquer que seja, acaba criando bastante dificuldade. A consequência de quando há anulação dessa identidade é que, como ele é imputado diversas fantasias, diversas ilusões, né? Porque tudo que eu digo que é uma verdade, né? Que eu olho, não, mas tem que ser dessa forma, é desse comportamento, é dessa forma que você tem que ser, tem que se manifestar. Então, e eu não me identifico com aquilo não sou eu, aquilo não é uma manifestação do meu espírito, eu não tenho espaço para ser diferente daquilo, eu começo a olhar e achar tudo muito cruel. Por que eu estou? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu sou? E aí eu começo a entrar em parafuso. Então, dá esses tormentos íntimos, né? Então, quando no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do adolescente, não existe esse espaço para esse comportamento, para esses atributos serem manifestados, que ele tem que, vamos dizer, sucumbir àquilo que ele entende que é a expressão dele dos sentimentos, das emoções, ele retém isso, né? E aí ele passa a ser um indivíduo mais frágil do que ele poderia ser, tá? Então ele vai começar a ter dificuldade de tomar decisões na vida, tem dificuldades e faz um comportamento mais infantilizado, não se sente saudável, sem energia para tomar a posição da própria vida. Acaba ficando também bem dependente daqueles que estão, quando ele não tem força para romper com aquela estrutura, né? Ele se perde dentro do processo. Então, né, a gente falou, não consegue tomar decisões assertivas, acaba, como está em conflito, como está com seu psicológico mexido, sem uma direção clara, com identidade, né? Ele pode ter uma direção de terceiros, mas não a tua própria identidade. Ele pode estar fazendo programas, ele pode criar programas de anulação de si, das suas próprias funções. Não eu tenho uma habilidade, de repente, para pintar, mas eu posso não conseguir expressar aquilo, porque no meio não permite. Então, eu anulo essa minha habilidade, eu acabo fazendo anulações de um saber que é intrínseco meu, porque eu já adquiri de outras experiências encarnatórias, que eu podia estar manifestando, mas o meio impede que eu seja aquilo. Então, eu acabo sucumbindo, eu acabo anulando esses atributos que, por mim, poderiam ser atributos bastante naturais. Outra questão é, como eu não tenho uma identidade com o que está se passando ao meu redor, eu começo a ter um processo de querer anular, odiar o meu próprio corpo, por exemplo, é uma forma, né? Então, eu posso querer fazer transformações no meu corpo físico, porque eu não me sinto, não estou cabendo dentro das expectativas de terceiros, eu posso ter distúrbios alimentares, tanto com ausência da comida como com excesso de comida, eu posso ter tudo que vai ferir, né? Porque como a minha identidade não está clara, então eu começo a ferir o meu próprio ser, né? É a perda da alegria,
então não faz sentido tá aqui. Estou aqui porque eu não sei, eu não consigo manifestar aquilo que eu sou. Então, logicamente, eu vou ficar triste, eu vou ficar infeliz, né? Então, quando isso não é tratado, quando isso não é detectado e tratado da forma mais correta, né? Ou seja, uma mudança que não é a mudança somente num indivíduo só, uma mudança naquele grupo social ou naquela família como um todo, o que é que pode acontecer? Essas fixações elas vão aumentando cada vez mais, vão se tornar uma enfermidade, transtornos dos diversos tipos que a gente tem aí classificado pela psiquiatria, pela psicologia. Então, tem que atuar de forma dinâmica. A situação nunca é de um indivíduo apenas, né? É preciso, quando em baixas ocorrências, você consegue fazer um trabalho só com o indivíduo, quando não, é necessário um trabalho mais aprofundado com o grupo familiar. Então, o que seria, né, essa questão da autoidentificação? Então, já que eu perco o sentido, eu durante a minha educação, durante a minha formação, eu perco o sentido, né, ético, existencial, ou seja, eu perco a minha identidade, eu vou ter que fazer um processo de autoidentificação, descobrir quem de verdade eu sou, né? Então, para que eu faça a autoidentificação, descobrir quem de verdade eu sou, eu primeiro vou ter que fazer uma desidentificação, né? Então, assim, eu preciso separar o joio do trigo, eu preciso entender tudo aquilo que foi assimilado por mim, né, durante a minha formação, que foi imposto, todas as imposições, todos os constrangimentos, circunstâncias de conveniência para o grupo ou para a sociedade, sem a anuência real do meu ser mais profundo. Porque enquanto eu estou fazendo o meu amadurecimento, o meu crescimento orgânico, eu também vou fazer um amadurecimento do meu crescimento do meu ser psicológico. Então, quando o meu ser psicológico é ferido, ele é embutido, né? Ele não aflora na sua totalidade, ele passa a ser diminuto em virtude da ocorrência da minha maturidade orgânica, né? Eu vou crescendo, vou passando do ser infantil, juvenil, adolescente, adulto, podendo atuar nesses outros universos de forma ainda infantilizada, se eu passei por algumas incorrências que tive uma falta de identidade daquilo que eu sou. Então, quando isso ocorre, o indivíduo ele vai atuando na vida como se ele fosse um refém daquilo que lhe aconteceu, né? É uma prisão emocional, porque tudo remete a algo que lhe aconteceu no passado. Então, ele não consegue viver na tua própria integridade do teu ser mais profundo. Então, e isso é extremamente complicado, né? Então, pode, por exemplo, uma pessoa passa, como a gente viu recentemente, né? Tá aí, passa por algum tipo de abuso físico, abuso psicológico, emocional, seja de qual ordem for, aquilo fica um registro, uma dinâmica. A que essa pessoa, esse indivíduo, retorne, né,
a tua integridade, se não for feito um trabalho imediato, um trabalho sucessivo de reorganizar a informação dentro dele, se aquilo for embutido, né, e geralmente algo que é muito forte, muitas vezes eu não tenho voz para falar e aquilo fica armazenado no meu inconsciente. Às vezes eu não consigo nem lembrar, já peguei casos de onde houve uma agressão física, de um estupro, e a pessoa ela não conseguia lembrar se ocorreu ou não ocorreu de fato a situação. A estrutura psíquica ela fica extremamente mexida e confusa, e fica entre a imaginação e o fato em si. Então, é extremamente confuso. Isso se dá em diversos processos, em diversas questões que vão ocorrendo ao longo da formação e do psiquismo de uma pessoa. Então, qual seria o caminho, né? O caminho é fazer a desconstrução gradual dessas informações que ficaram registradas. Isso não é um caminho fácil, né? Dependendo das incorrências que o indivíduo passou, dependendo pelo grau do que foi afetado o seu psiquismo, esse é um caminho que ele é gradual, ele é demorado muitas vezes. Você não consegue elaborar de uma forma de um dia para o outro. Então, mas o caminho sempre vai ser fazer a desconstrução e fazer com que o indivíduo desidentifique daquele fato, daquela ocorrência, daquela informação e se identifique com o que é mais profundo nele. Então, tem que fazer o processo de autodescobrimento, que é o autoconhecimento, é uma palavra mais falada. A Joana gosta de falar muito autodescobrimento, que é uma imersão nesse ser mais profundo, né, na tua própria essência, que é uma coisa que a gente, quando começa um caminho de autoconhecimento, a gente vai em camadas mais começa em camadas mais superficiais, para que em algum momento da trajetória a gente adentre nesse ser mais profundo. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa habitual, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Então, é preciso, né, trazer o questionamento, trazer a razão, trazer a lógica primeiro, né, de o que eu sou, né, o que eu sou. Então, fazer um processo de identificação de como é que esses comportamentos interiores meus, quais são as minhas ambições, quais são as minhas experiências, quais experiências que eu passei, trazer isso à tona, trazer isso do calabouço, onde eu deixei lá, o que me dói, que faz um monte de coisa, trazer essas informações, indo trazendo aos poucos, à medida que o indivíduo vá permitindo e conseguindo, vai trazendo essas informações. Essas informações são elaboradas pela mente racional, reorganizadas, né? Ver quais são as ocorrências psicológicas que incorreu até aquele momento, quais foram as conquistas. Também é importante não só olhar para o lado que foi sombra, né? Um lado que não foi tão bom, mas também olhar as conquistas, mesmo que aquele indivíduo tenha passado pelas aquelas questões todas, ele possa reconhecer a tua coragem, reconhecer o teu brio, reconhecer as suas potencialidades, mesmo diante daquelas questões, né? E junto dessa desintegração, vamos dizer, quando isso ocorre na formação do indivíduo, ele vai trazendo também, junto com ele, o que ele ainda não conquistou como ser individual, ou seja,
as outras sombras, os outros engodos, as outras questões que estavam mais no inconsciente dele, que às vezes não era para ser trabalhada nessa encarnação, mas como isso veio, né, com esses rompimentos, com essa estrutura rompida, desintegrada, acaba que você vai ter que lidar com um outro conteúdo, além da vivência atual. Você vai lá atrás, você vai pegar outros conteúdos e vai trazer, e aquilo mistura tudo no seu psiquismo. É extremamente difícil. Mas então vai ter que aos poucos ir separando o joio do trigo, o que é o que é dessa vida, o que é da vida passada, o que é da vida lá atrás, o que foi imaginação, o que foi criação, o que foi fato em si, que grau tem essas coisas para aquela pessoa. Então, um processo lento, um processo demorado, na maioria das vezes. Isso tudo, quando se vai trazendo nesse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, isso tudo você vai ter mais um autoconhecimento consciente, né? Você não vai viver a vida e de tudo é incorrência da vida. Não, você para pensar sobre aquilo que é de você de fato, o que é que te ocorreu, o que poderia não ter ocorrido, mas ocorreu. Como é que eu vou lidar com essas ocorrências? Como é que eu reorganizo essa ocorrência dentro de mim para que eu volte a ter a minha própria energia íntegra, né? Quando se consegue isso, é maravilhoso, mas nem sempre se consegue. Às vezes você vai passar para a encarnação e vai deixar todo esse resíduo, você não consegue desorganizar isso e vai para a encarnação futura. Então, eu preciso saber identificar quais são as minhas emoções, quais são os meus sentimentos, aqueles que mais são aflorados, né? E aqueles que estão por trás daquelas emoções, dos sentimentos. Então, o processo não é um processo simples para quem perde a identidade de si próprio. Então, tem que trabalhar o que são meus, o que de fato são meus, né? O que são hábitos das experiências vividas externas e das experiências objetivas. Então, assim, ok, essa semana eu estava trabalhando com uma pessoa e ela jurava que o padrão que ela executava dentro da casa dela, que ela tinha tipo assim, mas como é que pode? A cama tem que ficar super arrumada, tem que estar tudo muito arrumado, muito organizado, muito não sei o que, não pode, não sei o que. Então, assim, ela se identificou com essa forma. Por quê? Porque ela recebeu esse pacote como sendo a verdade, né, da educação que ela teve. Então, tipo assim, não existe outra opção a não ser esse quadro. Tudo tem que estar organizado no local, né? E eu sou isso. É uma identificação incrível com aquela bagagem que ela recebeu. E aí ela estava vivendo uma experiência diferente da experiência que ela estava vivendo no núcleo dela, né? Em uma outra situação, com outras pessoas, em outro local, aonde ela não manifestava nada daquilo. Ou seja, a cama podia ficar desarrumada, o horário ficar ser qualquer horário, acordar qualquer horário, dormir qualquer horário, o oposto daquilo que ela manifestava no seu núcleo familiar. E aí, quem é quem aí? Ela é o quê? Ela é aquela ditadora que tem que estar tudo certo, organizada, ou ela é aquela outra que ela vivencia no outro local?
E ela não se dava conta que ela vivenciava essas duas realidades. E ela se dizia que era a mais rígida. E aí a gente foi buscar, né, foi desconstruindo, e ela estava aqui, identificada com a mãe. Então, assim, uma necessidade, houve uma identificação lá no passado e ela repetia uma mesma estrutura. E ela, quando ela se deu conta, levou um susto. Então, quem sou eu, então? Porque eu jurava que eu era aquela ditatória ali, tinha que ser com as coisas tudo certinha, tudo bonitinha, arrumadinha, tal. E aí depois, mas ela se deu conta, poxa, mas eu consigo viver o outro lado. Que não tem nada disso, não carrega nada disso, né? Então, é preciso desconstruir, entende? Desconstruir tudo aquilo que eu dito como sendo a verdade. Eu preciso, poxa, mas eu ajo assim por quê? Né? Então, é mais ou menos por aí, isso é um exemplo, né? Quando eu faço todo esse processo, que é o processo de identificar aquilo que de verdade sou uma manifestação do meu si profundo, do meu eu profundo, ou eu sou apenas uma repetição de situações vividas e de comportamentos que eu me espelhei ao longo da minha vida. Quando eu consigo fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, eu começo, por exemplo, das ferramentas que pode ser utilizado, né? Pai, Lúcia, como é que eu vou saber, sei lá, o que eu peguei, do que eu não peguei? A gente consegue, né, através das histórias contadas, das reflexões, o que a gente trouxe, o que a gente rejeitou, né? O que é aí a gente vai atrás da personalidade congênita, ou seja, como eu era antes, né? Como eu era antes dessa vida. Aí você pode usar o recurso de fazer uma regressão a outras existências e analisar seus comportamentos, seus sentimentos, suas emoções em outras existências e identificar, ok. Então, isso faz parte de um meu comboio, eu já trago de outras vidas. Não, essa parte aqui não é meu, essa parte foi forjada pelo meio em que eu vivi. Então, eu quero isso para mim ou eu posso abrir mão disso? Né? A gente começa a fazer essa autorreflexão. Então, eu sou fruto do meio ou eu tenho mais algo além que eu não estou manifestando? Isso vai dar, logicamente, né, se você vive quando anulado a sua identidade psicológica, a sua identidade mesmo, a identidade do seu eu, quando você começa a fazer esse processo de separar o joio do trigo, não, isso é da minha mãe, isso é do meu pai, isso é de quem me criou, isso foi forjado numa educação formal, né? Não, isso é de minhas experiências passadas, isso é o que eu preciso trabalhar nessa encarnação, beleza. Então, você vai vendo, de repente, você começa a clarear cada vez mais, clareando, e chegando mais próximo daquilo que, de fato, é a sua manifestação. Então, isso traz uma liberdade emocional, que é o diferente daquela outra pessoa, né? Aquela que estava refém, presa emocionalmente pelas situações externas. Dentro desse processo, né? Vou botar para cá que eu botei no lugar errado. Então,
dentro do processo da autoidentificação, identificar o que eu sou, eu vou começar não só ver as minhas sombras, né? Que as minhas sombras, acho que por isso que eu botei esse slide aqui. Porque dentro daquilo, né, separar o joio do trigo, não, isso não, essa parte não sou eu, essa parte foi imposta, essa parte foi tentaram me moldar, mas isso não sou eu. E eu consigo aos poucos ir abrindo mão daquela moldagem, quando se consegue, eu vou identificar aquilo que é meu, que eu ainda não desenvolvi, né, que ainda são interferências, são as minhas sombras, que aqui são as minhas sombras, né? Parte disso aqui, as minhas sombras, o que é que tem em mim, né, que eu carrego, que eu não consegui elaborar, que eu não consegui abrir mão, que eu estou identificada com o meu ego, e aí eu manifesto isso, e aí eu preciso olhar para isso com cuidado e carinho, identificar esses processos em mim, aonde opera, como opera, para que eu possa começar a abrir mão deles, né? Agir de forma diferente. Então, os macros, né? Que é orgulho, vaidade, são hoje a maior parte da sociedade vibra no orgulho e na vaidade, e isso desperta diversas complicações e conflitos que a gente passa dia a dia. Então, o caso é fazer com que a gente identifique essas características na gente, né? Como que elas se manifestam, cada quadrante desse, quanto que você tem disso no seu dia a dia, quanto que você manifesta isso no seu dia a dia, aonde, como, você vai identificando, né, aonde, como é que se manifesta a raiva, se tem, que grau, quando se manifesta, quando se eu sou mentiroso, aonde, como, quando. Então, você vai, com que tipo de dependência emocional você tem, quais são as suas carências efetivas, as suas inseguranças, seus processos de rejeição, seus medos, você vai identificando essas coisas. Para quê? Para que você possa fazer uma ação consciente sobre esses atributos, né, ainda negativos no ser. Então, e eu não posso só ficar focada, senão eu fico maluca, né? Se eu tenho que lidar com o que me aconteceu, se eu tenho que lidar na identificação das minhas próprias inferioridades que eu preciso trabalhar na encarnação atual, porque eu estou fazendo uma experiência de automelhoria em cada encarnação. E aí, o que é que se eu ficar só nisso, eu enlouqueço, né? A tendência é, ai, não, muita coisa, socorro, deixa. Por quê? Porque se eu preciso focar em descobrir também, dentro do processo de autoidentificação, o que é que me faz alegre e feliz, né? Eu preciso focar na conquista de valores nobres, valores mais elevados, mais libertadores, que se transforme na suprema aspiração do meu ser. Então, se eu ficar remoendo tudo o que me aconteceu e só ficar ali, e só ficar ali, e só ficar ali, e só ficar ali, e não sair dali, também não adianta. O processo de autoidentificação é a desconstrução daquilo que me ocorreu, a identificação daquilo que eu sou como essência e a propagação de valores nobres dentro do meu ser. Então, é super bonito, né? Dá para fazer, vamos fazer hoje. Só que, assim, não é tão fácil, né? Quando você pega uma mente, pega uma estrutura psicológica, quando você desorganizada, desestruturada, desintegrada, isso não é tão fácil. Quando você pega um psiquismo que já foi menos moldado, menos distorcido, menos negado,
você passa pelos processos seguintes que a gente vai ver de uma forma mais fluida, mais leve, mais solta. Porque, em princípio, por que fica... por que é difícil você forjar, né, essas aspirações no ser? O que são essas aspirações nobres que a gente está falando? A gente pode levar, ter como uma base, não se limita a isso, mas alguns atributos que são interessantes e que a gente precisa almejar e alcançar é desenvolver toda uma parte do nosso eu, né? De autorresponsabilidade, de coragem, de autocontrole, de autoconfiança, de autoamor, autoperdão, toda essa parte de desenvolver a vontade espiritual, desenvolver o intelecto, né? Desenvolver a parte da amorosidade, da afetividade, do amor incondicional e assim por diante. Então, eu preciso desconstruir, eu preciso desapegar do que me ocorreu, e só que eu não posso deixar esses lugares vazios. Eu preciso trabalhar paralelamente os atributos positivos. Eu preciso reorganizar, substituir uma coisa pela outra gradativamente. Só que isso não é tão fácil, porque dependendo de como o indivíduo vai crescendo, na tua própria faixa cronológica, né, orgânica, ele vai tendo uma identificação, essas aspirações elas vão se modificando a partir do momento tanto da parte orgânica, né, vai da fase infantil, adolescente, adulta, essas aspirações, elas são diferentes. E quando o espírito vai fazendo uma projeção a nível psicológico também, isso também vai modificando. Então, essas aspirações, nem sempre de cara a gente vai para essa listinha que a gente mostrou aqui, né? O que é que vai acontecendo no primeiro estágio? Quando a gente vai trabalhando, vai vendo com quem esse indivíduo, né? Ou a gente mesmo, com quem ele se identifica e quais são as aspirações dele. Geralmente, a gente pergunta assim, quem é você? Me fala um pouco quem é você. Aí o que a gente fala? Eu sou Lucia, eu sou terapeuta, eu tenho 2 filhas, né, e você começa a identificar com os aspectos físicos, materiais, né? Então, eu sou esse corpo, eu sou Lucia, olha só, eu tenho uma profissão tal, né? Nossa, eu sou super bem sucedida emocionalmente, eu tenho um lindo casamento, eu cheguei em um patamar X da empresa XPTO, então, assim, eu me identifico no primeiro momento, esse quem eu sou no primeiro momento passa a ser essa identificação. E isso é um estágio importante, porque faz parte, né, do processo, mas eu não posso ficar aí, eu não posso estagiar aí. Porém, hoje, na sociedade que a gente vive, é o que a maior parte consegue fazer. 80% da população consegue fazer a identificação com a matéria, com o corpo, com a função, e não com o ser profundo, né? Esse eu profundo, que é a consciência maior, a consciência mais pura, a gente que já estudou um pouquinho lá do trabalho do pessoal de Figueiras, né, do Trigueirinho, dentre outras filosofias orientais,
a gente vai entender que esse ser profundo, quando ela fala, a gente pode fazer a correlação desse eu profundo, que é com essas outras partes que não são da personalidade estruturada para vivenciar a existência atual, né? Que é o quê? Que é o espírito, né? Pela doutrina espírita, a gente vai chamar do espírito, ou da mônada, e do regente monárquico, esses núcleos mais profundos, né? Quando o indivíduo, a gente para nessa identificação com o corpo, eu sou um corpo mega bonitinho, não, eu sou um corpo mais exuberante, não, eu sou obeso, ou eu sou raquítico, eu sou aleijado, eu sou um fortão de dar porrada lá no ringue. Então, quando eu me identifico com isso, é um estágio que, ok, né? É uma percepção inicial daquilo de uma parte do que eu sou, né? Quando eu começo, nossa, não, mas eu tenho um corpo perfeito, olha, já fiz, tinha um plano aqui, eu tirei, não gostava disso, modifiquei o meu nariz, modifiquei o meu cabelo, encontrei o par perfeito, estou feliz, casei, a profissão está ótima, a minha vida intelectual está ótima. E por que a gente não fica feliz e alegre? E volta, quando essas conquistas são processadas pelo ser, a gente volta a experimentar um vazio. Justamente porque a gente não é aquilo, a gente está aquilo. Então, o segundo passo do processo é que ele vai se identificar com essa parte externa. A outra, ele vai se identificar com as emoções e os sentimentos que operam dentro dele. Ele vai descer mais um pouquinho. Então, mas eu sinto tanta angústia, eu sinto tanto isso. Chega a ter crise de pânico, porque é muita ansiedade. Então, eu sinto a mágoa, o ressentimento. Se eu pudesse, eu matava, não sei o quê. Rarará. Então, assim, a gente tem essas polarizações, porque, novamente, a gente passa a não só identificar-se com o corpo físico, com a personalidade externa, com essa parte externa dessas conquistas materiais, e a gente passa uma parte, vai se identificando com o nosso corpo emocional, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, dentro desse processo de autoobservação, que é o processo de autoidentificação, eu preciso perguntar, né, o tempo inteiro. Acho que eu comi um pouquinho aqui, mas assim, o que eu sou e o que são os meus pensamentos, o que é a minha mente conversando com o que eu sou, né? O que eu sou e o que são as minhas emoções e os meus sentimentos, né? O que são os meus desejos, que é do meu ego, da minha personalidade, e o que são os desejos, são as vontades do meu eu superior, que são bem distintas. Quando você começa o processo e vai se aprofundando cada vez mais em si, você vai se identificando, não, isso aqui é uma conquista material do meu ego, mas o que sai, o que fica? O que fica dessa experiência para o meu eu mais profundo, o meu eu superior, né? Então, o que eu sou versus a personalidade transitória. Então, a maior parte da vida da gente, a gente vive identificada com a personalidade transitória.
Eu acho que eu sou a Lucy, eu acho que eu sou a Lucy terapeuta, que foi a Lucy empresária, que é a Lucy mãe. Eu acho que eu me identifico com isso. Não, eu sem isso, eu sem ser mãe, que eu sou? Não sei. Tem mães assim, nossa, se me tirar esse local, nem sei o que eu sou. Se eu me tirar o local de esposa, nem sei o que eu sou. Se tirar a minha função do trabalho, eu nem sei quem que eu sou. É uma identificação com aquela função, com aquela ocupação, com aquele tempo e espaço ali. Mas ela não é isso, né? Então, dentro desse processo de desidentificação, é importante a gente começar a mudar a nossa linguagem, fazer correção nossa, e quem tiver no nosso lado, fazer uma correção do nosso sistema, porque o nosso sistema mental ele foi forjado por uma educação formal que forja, né? Você é obrigado a... Você te falam assim, olha, você precisa... O ser humano se alimenta de animal. O ser humano se alimenta de animal, vegetal, né? Um ser humano lá, aprende. Olha, ser humano, você vai automaticamente comer carne, porque você precisa comer carne. Porque te falaram, te embutiram na tua mente que você precisa comer carne. Então, porque carne tem proteína, tem toda a justificativa para isso. Mas tem seres que não precisariam estar comendo carne, porque o grau evolutivo dele não condiz mais com comer carne animal, por exemplo, né? Não, você precisa ocupar um cargo X, porque senão você morre de fome. Então, assim, você tem que... Se toda a família foi advogada, você também tem que ser advogado, porque você tem que assumir o escritório. Então, veja só, né? A gente vai incutindo na cabeça do outro ideias que não são dele, não nasceram dele, não brotaram dele, é tudo forjado. Então, eu preciso, ao longo da minha existência, quando eu tiver muito identificado com alguma coisa que me ocorreu, eu preciso assim, tá, eu tenho um corpo, mas eu não sou meu corpo. Eu tenho uma casa, a casa é minha casa é ótima, é gostosa, é maravilhosa, mas ela é temporária. Eu tenho bens, mas ele é temporário. E aí eu vou me descabelar porque quebrou isso. Ele é temporário, né? Ah, então assim, não, são os meus filhos. Não, são transitoriamente os seus filhos. Você recebeu-os para poder prover o mínimo de segurança para ele poder existir e prover amor. O resto, né, é projeções suas e da sociedade. Então, eu sou extremamente inteligente, PhD, não sei o quê. Não, você não é a sua inteligência. Possa ser que na encarnação seguinte, para o seu desenvolvimento como ser espiritual, você seja cessado dos seus atributos intelectuais. Então, você não é a tua inteligência. O teu corpo, a tua estrutura da tua personalidade foi forjado para que a tua inteligência, o teu corpo intelectual, ele pudesse se expressar mais. Mas você não é o teu corpo, o teu intelecto. Eu tenho uma vida emocional, mas eu não sou as minhas emoções, né? Por quê? Porque eu tenho um corpo emocional que administra essas emoções. Então, todos esses processos, eles fazem parte da experiência evolutiva do ser espiritual, esse ser essencial, mas ele é só parte, né? Então, quando eu estou encarnado, eu estou um ser físico, uma matéria, um corpo
orgânico, tal, que ele tem um ciclo. Eu estou um ser intelectual mais ou menos com desenvolvido, o meu intelecto, aflorado o meu intelecto. Eu sou um ser emocional também, eu estou um ser emocional, mas eu não sou isso. Isso é parte de uma experiência. Então, quando eu estou muito identificado com essas partes, eu me torno, se eu tiver muito intelecto, eu me torno prepotente, arrogante, eu acho que eu sou melhor, que eu sou a rainha da cocada preta, que a minha verdade é o que vale. Então, eu viro, na verdade, um ignorante intelectual, ou seja, aquele que não enxerga a não ser a sua própria intelectualidade. Né? Ou eu me identifico muito com o corpo físico. Então, assim, me ocorre uma doença e eu me identifico com aquela doença, com aquela patologia. Eu me identifico até o ponto que ela me sucumbe, né? Eu passo a não... eu deixo misturar a patologia com as minhas emoções, com meus sentimentos, faço uma bagunça, ela vai aumentando, eu vou dando asas para ela, vai aumentando, me identifico com aquilo. Me identifico com aquela situação que eu estou. E aí eu não consigo sair desse lugar, desse movimento. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar informando para a minha personalidade que eu não sou as minhas emoções, eu não sou o meu corpo físico, eu não sou o meu intelecto, apenas. Isso é parte. Eu sou um ser espiritual, um ser muito maior do que isso. Mas para que tudo isso, né? A gente vem para esse processo, chega, vai, identifica, desidentifica, desapega o LX, né? Foi lá no LX e falou, quem quer meus traumas? Quem quer as minhas fobias, os meus pânicos? Quem quer as minhas ansiedades? Então, vai desapegando de tudo isso. Para que a gente possa... Por que eu preciso me desidentificar em algum momento da minha existência daquilo que me moldou, daquilo que foi forjado em mim para que eu pudesse exercer, que não fazia parte do meu ser profundo, vamos dizer, do programa do desenvolvimento daquela personalidade que foi forjada para vivenciar aquela encarnação. Né? Por quê? Porque senão eu acabo eu não acabo construindo novas experiências. Lembra lá no primeiro slide que a gente desce para ter experiências novas? Essas experiências novas vão agregar num todo, né? Quando eu perco a minha identidade, eu vou ou viver uma nova personalidade, ou eu vou abrir mão do meu arcabouço de memórias das minhas experiências passadas e eu vou trazer para vivenciar comigo experiências pregressas mal resolvidas, mal vividas, né, que ainda estão com dificuldade, personas das vidas passadas, e não vou conseguir vivenciar novos papéis na sua integridade, né? Então, assim, de repente, eu não perco a minha identidade, eu não consigo ter um relacionamento e viver uma vida mais plena e exercer o papel de
de pai ou de mãe de uma forma mais plena. Não vou poder servir ao conjunto social com aquilo que eu vim preparado para servir, né? A gente vê muitos relatos, houve muitos relatos de essas crianças índigos que são extremamente sensíveis e vêm trazer e ofertar à humanidade vários atributos que elas já conquistaram e, no entanto, essa experiência é sabotada, né? Porque não encontra na sociedade ou no grupo familiar as instalações, os recursos necessários para o afloramento daquilo que já é conquista dela. Eu lembro de uma paciente que eu fazia a medição do campo dela e ela era uma pessoa bem desenvolvida psiquicamente, ela tinha muitos atributos de virtudes já bem organizados dentro de si, tinha muita integridade, e aí tinha não lembro mais qual era um atributo que era muito baixo, né? E eu falava, nossa, mas isso é muito incoerente com essa menina. Até a postura dela, a forma dela se organizar na vida. E aí, numa conversa com ela, a gente tentando ali, a gente não conseguia identificar por que aquilo era daquela forma, né? E aí a gente, com o recurso da leitura de campo e junto com o arsenal dela, a gente foi porque ela não conseguia manifestar porque ela se distanciaria demais do núcleo familiar dela. Ela ficava inibida, ela não conseguia manifestar toda a potência que o ser espiritual dela já tinha, porque dentro do núcleo, o núcleo era muito menos evoluído, as pessoas daquele agrupamento familiar, e se ela florasse, ela ia virar um peixe fora d'água, sabe? Assim, então, ela omitia aquela quantidade de amor, de generosidade, de outros atributos, em virtude daquele núcleo, né? Porque era muito distante deles. As manifestações, as agressões, as coisas, tudo deixava ela um pouco tipo, meu Deus, né? Se eu sou muito mais afetuosa, quem sou eu, né? Dentro desse ambiente, muito mais afetuosa, muito mais. Então, inibe o ser, né? Tem isso também. Tem duas perguntas aqui, eu só vou terminar, só tem esse slide, e eu vou ver a pergunta e a gente começa a conversar sobre o que a gente expôs. Então, quando você vai fazendo, né, o ser agente de todas as ocorrências e não apenas a personagem transitória. Então, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, de autoidentificação daquilo que você é, de verdade, com essência, você vai começando a viver a vida um pouco desidentificada dessa personalidade transitória e mais identificada com o teu eu superior. Né? Para quê? Para fazer uma síntese dessa nova experiência, desses novos atributos que foram manifestados na experiência atual. E não sobre o sufocamento daquilo que já é conquista sua. Então, eu trouxe um pouquinho do que seria uma síntese, né, na visão não que a Joana não especifica tão forte que a síntese, mas eu peguei do Trigueirinho. A síntese seria a fusão da essência de diversas manifestações, resultando em uma única. Então, assim, eu vivencio diversas experiências, né? E dali
eu elaboro a essência da experiência e subo com ela. Quando eu desencarno, subo com essas experiências, isso vai subindo também. O upload, quando a gente vai fazendo as medições, quando a gente passa os estágios, você vai medindo, você vai vendo que vai fazendo um upload daquela informação que você já conseguiu colapsar em você, né, no seu ser mais profundo. Então, é inerente ao processo evolutivo, a síntese. Ele é uma função. Você vivencia, sintetiza, sobe, armazena nas nuvens, né, no seu espírito, e desce de novo, formata outra personalidade, vivencia, faz uma síntese da experiência e sobe e desce, e gradativamente você vai fazendo esse processo. Então, por meio das sínteses sucessivas, a consciência polariza-se em níveis cada vez mais elevados. Então, você vê, a gente vai se identificando com o corpo, né? Outros seres já chegam, já não se identificando tanto com o corpo, você já, nossa, essa pessoa é bem diferente. Então, geralmente é uma pessoa um grau mais elevado. Então, e a partir do momento que menos você vai se identificando com o corpo físico, vai o que acontecendo? Vai se polarizando em núcleos mais profundos, que a gente vai ver no slide seguinte. Conduz o homem a expressar a ideia divina segundo o qual foi concebido. Uma das tarefas dos seres humanos encarnados é trazer a vibração dos mundos imateriais para o âmago das células físicas, liberando desse modo a luz nela contida. A luz é todas essas virtudes que nessa escola do amor incondicional está intrínseco. Então, a luz da generosidade, a luz do amor incondicional, a luz da amorosidade, a luz da afetividade, a luz da compaixão, a luz, todos esses atributos positivos que existem, mas precisam ser trazidos à tona, né? Eles precisam florir na gente. A consciência luz induz a translação da vida terrestre para dimensões superiores e emerge quando o homem se volta para a fonte única, transcendendo a parte do ego e do livre-arbítrio. Então, só para a gente recapitular, a gente falou aqui, né? A gente já trouxe essas imagens de encontros passados, então a gente vai ver aqui o corpo físico, corpo etérico, o corpo astral emocional, que foi e o corpo mental inferior, que é o intelecto, que é a nossa razão. Esses 4 aqui, né, eles são o corpo da personalidade, que inclui o núcleo do ego. Tá aqui, né? Então, é nessa faixa daqui que a gente está identificado. Então, tudo que me ocorre é uma loucura. Tudo que me ocorre me tira do eixo. Socorro, estou com isso. Por quê? Porque eu me identifico com aquilo, me identifico com essa faixa do que eu estou. Quando eu tento resolver tudo por esse caminho aqui, da personalidade, tentando resolver através do ego, através dos processos do físico, do astral, do emocional, do intelectual, eu fico meio que num redemoinho de repetições. Então, é aquela coisa, o paciente conta a mesma história 555 vezes, porque ele se identifica com essa história. Porque quem é ele sem essa história? Quem é ele com o que aconteceu com ele, com os fatos que lhe ocorreu? Quem é ele? Quem é você sem o que te ocorreu? Sem as suas mágoas vindas e os seus ressentimentos vindo do que te ocorreu? Quem é você?
É vazio, porque você está tão identificado com aquilo, você está tão identificado com o teu corpo físico, com a tua aparência, com as tuas emoções, com os teus sentimentos, que você fica o tempo inteiro, sabe? Você fica um processo que não anda, fica assim, 20 anos fazendo terapia, autoconhecimento, mas fica assim, não, mas por que meu pai, mas por que minha mãe, mas por que meu pai, mas por que minha mãe, porque ocorreu isso, olha a perda aqui, a perda lá, e isso, aquilo, outro. Ah, e a doença que eu tive, que... e aí fica, e não sai do lugar. Então, esse é um caminho ainda praticado pela maior parte da sociedade, quando fala de autoconhecimento, para aí. Mas é apenas um estágio. Precisa ser, como a gente já falou em outros encontros, a gente precisa romper isso e fazer esse caminho de subida aqui para que a gente possa romper com essa estrutura, desidentificar com o que ocorreu com a gente o mais rápido possível, para que eu possa vivenciar realmente a experiência de desenvolvimento daqueles atributos que eu ainda não consegui, que ainda é sutil em mim, né? Que são esses atributos da amorosidade, da compaixão, do amor incondicional, e aí da impessoalidade, da parcialidade. Então, todos esses atributos da fé, da vontade espiritual, e todos esses atributos que é por isso que eu estou aqui. É para afloramento dessa luz interna, desse ser interno que sou eu, dessa potência de expressão que sou eu. Então, a gente precisa subir esses, desidentificar, subir e cada vez mais estar atuando na nossa existência com a anuência e a direção da nossa alma, em primeiro momento, no nosso corpo intuitivo, e em segundo momento, com o nosso corpo, da nossa mônada, do nosso espírito. Bom, vamos ver o que é que tem aqui. Marcelo colocou... o fato de milhões de criaturas compartilharem os mesmos vícios não os transformam em virtudes. O fato delas praticarem os mesmos erros não a transformam em verdade. E o fato de milhões de criaturas compartilharem a mesma forma de patologia mental, moral, social e comportamental não torna essas criaturas mentalmente sadias. Exatamente. Vícios vão ser vícios, né? Os erros não vão ser verdades, mas em algum momento torna-se verdade para aquela sociedade, para aquele núcleo, né? Às vezes é imposta uma verdade, as verdades são sempre relativas, a gente não tem uma verdade absoluta, é sempre aquele estágio que aquela pessoa está, aquela informação lhe parece a mais verdadeira. E a gente vive, na verdade, uma patologia mental, né? Porque as coisas são muito distorcidas, existe muita ilusão em tudo que a gente vivencia, né? Por tudo que a gente recebe de informação, de conteúdo já antigo, acaba que a gente acaba incorrendo nessas questões. Bom, falei, agora é com vocês. Fui no tchu-tchu-tchu hoje, fui meia tia Suzana. Eu tô... Parabéns, excelente.
excelente. O material que você preparou, muito bom. A fluidez da sua fala também, sensacional. Nada muito diferente do que a gente vem tratando desde sempre, né? Com outros olhares e prismas, mas no fundo tudo muito a mesma coisa, né? Sim. E ainda é a grande problemática de todos nós que vivemos encarnados, a dificuldade de sair dessa polarização do emocional, das ações e reações, principalmente desse nível para outros, né? Sensacional. Uma excelente explanação, Lu, sem dúvida. Tão bom que não tenho dúvidas. Dê, como é que foi aí? Maravilhoso. Se está Organizou. cada vez mais espetáculo. Logo no início, o interessante, quando essa pessoa fez essa experiência, né, de ir para um local diferente daquele seu domínio, seu habitat, e aí eu pensei, cara, a pessoa conseguiu tirar férias dela mesma. Isso é sensacional. Quando ela se descobriu em outro lugar, fazendo outras coisas, se dando a chance de experienciar, de vivenciar um outro lado, né? Quer dizer, quando você tira férias desses padrões e você vai conseguir vivenciar, isso é bem legal, você tirar férias disso. Sim, mas né? isso não foi consciente, tá? Isso foi uma articulação na vida, na verdade é uma grande encrenca essa elaboração desse espaço, mas foi importante porque ela está levando ela a questionar a própria realidade vivida. Foi uma oportunidade. Que é uma oportunidade. Quando você consegue ver a coisa, se você não vê a coisa pelo lado da culpa, e dizem, né? Porque o processo normal é falar assim, nossa, por que eu estou vivendo essa experiência, né, dual aqui? E aí eu sou uma droga. Você vai para o processo de culpa, de autopunição. Se você não tiver tão identificado, você consegue dizer, caramba, mas o que é que eu pego dessa experiência? O que essa experiência veio para me mostrar? Né? E aí você abre mão do status quo. Você consegue abrir mão do status quo e se lançar, a coisa vai, né? Muito interessante esse movimento, que é o que a gente tem que observar, né? Sim. E se você perceber, a gente que está nesse trabalho já tem um tempo, quando você percebe, quando você precisa trabalhar alguma questão, né, que a espiritualidade, o teu próprio ser desenvolve uma armação, uma armadilha entra uma pessoa na tua vida, o negócio faz uma encrenca, mexe com aqui, tira você do desconforto, aí, ou não vem uma doença, alguma coisa que você estava estagnada, e aquilo faz com que outras pessoas se aproximem de você por causa daquela doença, e aqui você começa a aprender uma outra coisa que você não aprenderia se tivesse. Então, assim, o movimento é sempre esse. Então, assim, essa coisa, a gente, quero uma vida tranquila, calma, né? Tá, momentaneamente, senão você não cresce. Mas esse tirar férias de si mesmo é muito bom, né? Sim. Você dá uma relaxada e deixa a coisa fluir. Suzana, eu botei no chat, você viu? Eu sabia que você tinha lido os meus lábios. Fica tranquila entre a gente. Olha, é assunto paralelo, vou deixar aberto agora. Lu, como é que foi para você, meu bem? Tem dúvida? Como é que a gente pode esclarecer mais? Não, na verdade, enquanto você estava falando até essa questão eu fui linkando um pouco até mesmo com a minha última consulta, inclusive com a Sheila, a respeito dessa questão do que a gente é aqui, né? Do que a gente aprende aqui na Terra, né? Nessa vida,
do que a gente é de fato, e também tem um pouco a ver com a questão da sombra, das nossas sombras, assim, que eu estava falando isso com a Sheila ontem, que às vezes eu faço coisas que no meu consciente eu fico pensando assim, por que eu estou fazendo isso? Eu não deveria estar fazendo isso. Por que eu estou pensando dessa forma? E aí a Sheila falou exatamente isso para mim. Ela falou assim, Luísa, você tem que entender que aqui, apesar de ter outras vidas, de ter talvez outros conhecimentos que você hoje ainda não lembra, não tem essa consciência, você tem aprendizados e sombras que você está aqui trabalhando e que o ideal é que você encare elas para poder passar em cima delas. O primeiro passo, aceitar elas, que elas estão aqui para te ensinar de alguma forma para você conseguir evoluir e elas não fazerem mais parte de você ou você vencer elas. E aí, enquanto você estava falando, eu estava muito ligando a essa questão que eu estava falando ontem com ela sobre. Sim, porque assim, como ela lá no primeiro slide, né? Que ela fala? É sempre um processo, é sempre gradual, é um processo em espiral, o processo de evolução, né? Por exemplo, você tem que desenvolver a humildade, né? Então, você é uma pessoa muito arrogante, muito prepotente, manipuladora, e tem que desenvolver a humildade. Você dificilmente uma pessoa passa de um estágio de prepotência, de arrogância, vaidade, orgulho para uma humildade e uma generosidade numa única encarnação. Acontece? Acontece, mas é difícil. Então, são processos graduais. Eu preciso identificar que eu sou prepotente, que eu sou arrogante ainda, que eu sou... E aceitar, né? Isso sem preconceito. Exatamente. Entender que faz parte no desenvolvimento espiritual de todos nós, né? Esses estágios. Então, eu olho para aquilo que é a sombra, que é a minha sombra, que eu não consegui ainda liberar, me desidentificar. A gente está usando, Suzana está usando, que são partes que eu preciso abrir mão. Para mim fica mais fácil, né? Abrir mão de uma característica egóica, de uma característica que é inferior. Então, assim, primeiro eu preciso identificar e reconhecer que ela existe em mim. Enquanto eu não reconheço, sem chances de qualquer modificação. Então, se eu falo assim, Luísa, você é muito teimosa. Minha filha, melhor ser teimosa do que alguém vier e passar na minha cara, porque, olha, eu não vou deixar. Adoro minha teimosia. Deixa eu ser teimosa. Não tem espaço. Adoro minha teimosia, adoro meu defeito, é ótimo. Adoro. Não tem espaço para alguma modificação? Não, você adora. Não tem espaço. Cara, você percebe que eu sou teimosa? Deixa eu observar que eu sou teimosa mesmo. E aí eu começo um processo de identificação. Onde que eu sou teimosa? Luci, olha para isso. Você aqui. Não já está vendo que isso está repetitivo? E aí você tá teimando. A semana eu falei, nossa, eu estou teimando nisso, né? Não aprendi ainda. Repetindo de novo, estou teimando nisso. Teimosa, né? E aí eu preciso, se eu estou teimando, a resposta vai ser a mesma. Então, para que eu possa ter uma nova experiência, se a minha função aqui é ter novas experiências, eu preciso abrir mão das minhas teimosias, daquilo que eu faço de forma repetitiva e tem o mesmo resultado. Né? Falo que nem a Marisa Monte, na entrevista que eu vi recentemente, ela falando assim, eu percebo, eu olho, identifico e digo assim,
Ai, cara, eu quero outras experiências, ou novos erros. Os mesmos erros, não, deixa para lá, não quero não. Novos erros eu aceito, os mesmos. Eu fico atenta para eu poder fazer uma ação consciente, né? E não repetir aquela mesma experiência. Então, eu tenho chance de levar, quando eu faço a minha síntese, eu subo com mais experiências novas, né? Então, se eu digo assim, não sou vaidosa. Ai, você não vai fazer isso? Não, por que eu não vou fazer, não, menina? Porque, isso não é para mim, porque, sabe, isso é muito pouco para mim, sabe? Eu quero uma coisa quando estiver lá no alto. Então, ou seja, se eu não reconheço que parte disso é minha vaidade, eu não vou fazer experiência nenhuma, porque eu já quero estar no alto. Né? Se você reconhecer, cara, estou sendo vaidosa, eu posso baixar um pouquinho minha bola, aceitar esse estágio, porque estágio a mim dá uma experiência, e aí possa ser que, se eles gostarem, ou se eu gostar, eu posso me aprofundar, posso pegar uma experiência aqui com essas pessoas, posso me desenvolver, e aí, quem sabe eu não sou contratada, né? E aí, um dia eu galgo lá, mas não, eu quero sair estudei, eu quero chegar lá e ser a diretora da empresa, por exemplo, né? Sem passar Então, é assim, é gradual. Então, eu não vou sair de um autoritarismo, de uma arrogância, de uma prepotência e de um orgulho para uma humildade na tua essência mais pura. Eu vou conseguir 5%, 10% de humildade nas experiências que eu vou me propondo a realizar. E aí, onde existe uma coisa, não vai conseguir coexistir com a outra. Uma prepotência com a humildade não vai coexistir. Nas duas polaridades 100%. Então, por isso que eu preciso abrir mão de uma característica e adentrar e vir e forjando aquilo que é atributo positivo. Eu abro mão e vou, e aí isso vai sendo aos poucos. Numa evolução natural, sem a consciência, sem um processo autoconsciente, essa evolução vai dar? Vai dar. Também, geralmente, vai dar um resultado menor. A minha síntese vai ser menor. Quando eu começo a fazer essa minha evolução consciente, autoconsciente, eu tenho a opção de acelerar esse meu processo de ascensão. Entende? Então, assim, ok, não briga. Ai, por quê? Eu brigo porque eu também brigo, né? Que a gente é egóica. Ai, por que que eu não consigo abrir mão logo disso? Porque eu ainda sinto isso, né? E às vezes a gente tem que aí, quando você está mais consciente, ao invés de você ficar brigando com a disfunção, com os atributos negativos, você faz o caminho de ascensão. Acho que você participou, não foi? Que a gente fez o acesso espiritual. Sim. Ao invés de ficar brigando com o teu ego e com a sua personalidade para você acertar, você sobe a tua consciência, leva a tua consciência para o seu ser espiritual, que é o seu ser divino, que tem todas as informações necessárias para você, ativa de lá, acorda ele e fala assim, oi, socorre aqui, limpa em mim isso porque eu quero abrir mão. Eu não quero mais ser isso. Desce essa energia do alto e vibra em mim
ativa as minhas células físicas com essa informação boa de humildade e leva, sobe, porque eu não quero, eu abro mão da minha prepotência, da minha arrogância, entendeu? Então, assim, é um processo que se você estiver consciente e conseguir ter disciplina para fazer esse caminho consciente até o teu superior, a tua essência mais alta, fazer essa conversa ativa, entendeu? Você começa a receber cada vez mais intuições de melhores caminhos, mais assistência de hierarquias maiores, mais evoluídas, e aí os teus processos eles vão andando melhor, menos identificado com o corpo físico, menos identificado com as suas dores físicas, menos identificado com as suas dores emocionais, menos identificado com o teu passado, menos identificado com as suas ocorrências, e aí por diante. Né? Se a gente conseguisse fazer isso de forma regular, e aí ia ser, nossa, uou, sabe? E a gente ia conseguir. Esse é um caminho. Ah, Lucia, é só esse caminho, fazendo esse tal desse acesso? Não, é um caminho onde você vai entrar em contato com como você vai fazer. Isso é ser individual, né? A gente aqui conseguiu organizar um processo que facilita um caminho. Mas a própria comunicação, como você se comunica com o seu divino, com o seu espírito, isso já é o fator X, né? Esse é um ponto aí, esse processo da ascese, para quem é muito mental, ele funciona, porque você vai, né, galgando os passos e tem toda uma explicação. Mas, na verdade, qualquer procedimento ou situação que te coloque, como você falou, com o seu divino, funciona. Então, a prece, o mantra, ir a algum lugar, precisa disso? Não, mas é um caminho também, né? Enfim, se conectar com uma pessoa que te traga paz e calma e que te remeta a esse estado mais interno e profundo do eu superior também funciona. E quanto mais você realiza atividades nesse sentido, mais você aumenta a sua frequência, mais tempo você consegue ficar numa polarização mais positiva e melhor você consegue agir, né? Mais próximo do teu nível da alma para cima você consegue se manter e assim se proteger também, né? Não só das encurtidas do mal, mas dos próprios vacilos do nosso ego, que acontecem o tempo inteiro. Sim. Quem mais? Essas ferramentas vão desde um livro, né, que a gente vai adquirindo livros para estudo, grupos de discussão como este aqui, né, que vão pontuando e ajuda bastante, a gente vai avançando nos roteiros, até frequentar realmente cursos, reuniões ligados a lugares e assuntos que estão tratando disso. Então, são as nossas escolhas, né? Quando a gente está consciente, eu vou escolher isso ou aquilo. E depois que faz o download, que Lucy falou, realmente acontece, né? Vem, e a gente um dia está assim, nossa, está tão bem e tal. Aquilo foi um download. E aí vem o teste. E o teste a gente tem que passar. E nem sempre é doloroso. A gente fica esperando uma rebordosa, a gente toma rebordosa quando a gente está teimando essa teimosia que o Lucy falou. Caraca, aí você quer um teste para te provar, aí vem. Mas quando o teste ele vem na intuição e você, como fala, flui, né? Você pega a tua prancha de surf e flui naquela onda, que não é fácil, o teste ele passa mais devagar, porque você escolheu fazer esse teste,
já com todo esse embasamento da psicoterapia, dos livros, dos encontros, e aí realmente você vivencia essa consciência. Isso é um grande barato, né? Sim. Né, Cíntia, Luci? Sim, senhora, Denise. Estou jantando aqui. Renata, como é que é para você? Que estágio você está da sua identificação e desidentificação? Na verdade, o primeiro, assim, os slides que você passou, eles me remeteram muito, de fato, a esse pensamento da infância. A gente acaba levando para a nossa vida, para alguém, né, próximo. E minha mãe, ela sempre teve cuidado de não impor o que ela achava melhor. Ela falava que era melhor e ela sempre falava: isso é o que eu entendo como melhor, mas eu quero que você pense se isso é bom para você, se isso vai ser útil para você. Então, eu vejo que, de fato, essa questão de você tolir, de você inibir todo o aprendizado que, às vezes, aquele serzinho está ali com você e já trouxe de bagagem, ela teve muito esse cuidado. Eu falo teve, mas ela é viva. Ela eu não sou mais criança, né? Mas, assim, ela tem o cuidado também de conversar muito disso com meu irmão e com os netos, né? Que meu irmão não tem tanto esse cuidado. Então, foi muito interessante, porque você falava mil coisas, eu falava, ela conseguiu aplicar isso para a gente, mas ela não consegue fazer com que para os netos seja tão claro isso para o meu irmão, sabe? Então, ela fica agoniada, ela tem, assim, uns incômodos que ela fala comigo, ai, Renata, ele tolhe tanto os filhos nesse sentido, nesse outro, não deixa ser a Bela como ela é, a Bela é um serzinho, mas ela começa a falar dos netos, né? Sim. E eu vejo que, de fato, ela tem uma visão diferenciada de não querer impor. Então, acho que, assim, isso foi muito interessante. Agora, quanto a gente justamente buscar essas nossas sombras para tentar aprimorar, eu vejo que às vezes a gente não vê nem que é sombra, né? A gente acha que é isso, é só assim, e aí até você assimilar e admitir que aquilo ali é algo que você precisa aprimorar, demora um pouco. Então, assim, também quando a Luísa falou desse tema, por óbvio também, fui pensar aqui nas minhas atitudes e tem tudo a ver também com... Eu agora estou retomando com a Sheilinha, mas eu fiz umas sessões de coaching, mas com uma coaching com uma psicóloga. Sim. E acaba que, assim, muitos temas são correlatos, porque ela fala exatamente isso. A Suzana falou assim, às vezes a gente busca uma pessoa que traz uma energia boa, uma situação que traz energia boa, né? E então, assim, ela fazia sempre isso comigo. Olha, Renata, eu quero que você pare toda vez antes de uma reunião para meditar 1 minuto que seja, para você pensar numa situação boa, uma pessoa boa, em algo que te trouxe um sentimento bom, para você conseguir manter isso naqueles próximos momentos que você vai ter mais tenso, mais estressante. E aí que você começa a ver como que alguns subsídios estão tão próximos de você, né? Às vezes a gente não tem um tempo de ler um livro, mas a gente tem um tempo de ler uma página. Isso já faz muito bem. Lembrar de uma pessoa que te faz muito bem. Então, coisas que às vezes em poucos minutos te mantém numa energia muito boa e mantém você vibrando bem. E acaba que essas sombras você consegue identificar de forma mais fácil, porque você está nessa vibração melhor, nessa vibração mais alta, né? Então, assim, para mim tem muita correlação com tudo que você falou no início, depois com o que, por óbvio, a Suzana falou e a Luísa, porque eu me identifiquei muito. Então, para mim, me fez pensar em muitas coisas e ver que coisas de pouco tempo que me fizeram refletir tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Muito bom. Sim. E aquelas frases, mantras, né, da psicossíntese, eu não sou assim, como é? Eu não sou essa minha emoção, eu não sou essa minha característica,
né? Porque a gente também tem isso, né? Ao identificar, eu trabalho muito a questão em mim, né? A questão do controle, né? Da personalidade de controle. E aí, logo no início, na identificação, e aquilo vinha, né? Vinha de diversas formas, a manipulação, tal, e aí você quer com o teu ego combater essa característica sua. A primeira coisa, né? Como é que faço isso? Né? Como é que eu combato isso? Tipo assim, e não é o caminho. O caminho não é o do combate, muito pelo contrário. O caminho é sempre da identificação e da abrir mão daquilo. É abrir mão. Tipo assim, tá, eu estou identificando que eu estou indo por esse mesmo caminho. Como é que eu posso fazer diferente? É ter a consciência, né? Para poder pensar em como fazer diferente, como eu vou abrir mão, como eu vou buscar um caminho diferente. Isso. E ter essa consciência. Isso é a autoconsciência. É o tempo inteiro você está vivendo não com a sua personalidade, aquela personagem do momento, né? Com a Lucizinha. Né? A Lucizinha vai responder que ela é assim, porque sempre foi assim, deu certo, e é assim mesmo, vou rodar baiana mesmo, tá isso mesmo. Entendeu? A Lucizinha vai querer agir dessa forma. E quando ela estiver agindo, o meu crescimento vai ser menor. E aí, quando a Lucy, né, que não tem identidade de Lucy, porque Lucy é uma personagem, eu tô Caiu. com o meu eu... Oi? Renata caiu. Quando eu tô com o meu eu superior ativo, o meu núcleo de alma, o meu núcleo do eu superior, ele está ativo, o que é que acontece? Eu passo a observar o que a Lucizinha está fazendo. Observar o comportamento da Lucizinha. Eu fico aqui, observando. Ai, caraca, a Lucizinha está dando trabalho. Olha ela lá, repetindo. Nossa, mãe, a mesma coisa, mesma situação, mesma emoção, mesmo sentimento. Calma, Lucizinha, calma, a gente pode fazer diferente, não pode fazer diferente? Vamos fazer diferente? O que é que você pode fazer diferente aqui? Né? Às vezes tem uma amiga, às vezes tem um companheiro que vai dizer assim, olha, tu tá repetindo isso. Aí, não, estou repetindo, peraí, deixa eu parar, deixa eu pensar. É verdade. Né? Mas o caminho é por aí, assim. Então, essas perguntinhas, peraí, eu não sou essa emoção, eu não sou essa característica, eu estou. O que eu decido? Decido fazer o que com essa emoção que está vindo? Eu não vou levar ela à agressividade, porque eu já decidi que eu não quero ser uma pessoa agressiva. Que eu já identifiquei que eu tenho uma agressividade em mim, em um percentual bom. Então, eu já não decido ir para um enfrentamento, eu decido sair daquele local, daquela situação, sem um enfrentamento e ir lá na praça tomar um ar fresco e dar uma andada, tal, e depois pensar, abaixar meu nível de agressividade para, em algum momento, eu voltar a ter uma conversa para entrar no consenso de algo, para eu conseguir manifestar a minha real necessidade, para que eu consiga a colaboração do outro para atender as minhas necessidades e a dele. Então, aí eu consigo sair do conflito e operar de uma forma mais bacana. Né? Marcelo, como é que foi aí para você? Eu gostei pra caramba, tá vendo? A Joana de Anjos já deve estar orgulhosa de você, Luci. A minha amiga, eu falo, você vem aqui, hein? Não me deixa sozinha, não. Você vem aqui me falar, põe sua mãozinha no meu ombro. Deve estar orgulhosa. Eu convido ela, meu filho.
Tá vendo como era indicar um livro da Joana para você deslanchar? Tá vendo? Tá Pô, vendo? eu já sabia, tá vendo? Graças ao Vai ver que Marcelo. ela me cochichou no meu ouvido aqui, pô, tá vendo? Perfeita, é Mas verdade. isso tudo que você falou, e que a Joana também coloca nos livros dela, né? Perfeito, né? O que acontece mesmo, a gente vai se condicionando a tanta coisa, né? Para agradar a um ou para poder se dar bem em alguma coisa, a gente vai mudando a personalidade, vai mudando. Chega uma hora que a gente não sabe nem quem é a gente, né? A gente Sim, acaba aqui meio se perdendo. A gente cria uma série de problemas para a gente, né? sim, Emocionais, né? Por aí vai. E a gente tem que olhar de verdade para nós mesmos, né? Quem realmente nós somos, né? E isso demanda tempo, né? É complexo pra caramba, né? É um sim. trabalho, mas que a gente vê que as pessoas, né? A maioria das pessoas não tem essa, ainda não tem essa, como é que eu vou dizer, essa percepção, né? Não tem. Elas estão muito ainda presas. Para elas não tem essa diferenciação, né? Elas são muito identificadas ainda com o corpo, né? A gente Sim. sabe, mesmo assim é difícil para a gente, né? A gente sabe, mas não é difícil. Mas a maioria das pessoas não nem sabem disso, né? Nem sabe. Elas vivem, né? Eu, por exemplo, Eu vejo em mim também. Sabe? Então, não tem como, é só você se tornar mais perceptiva à tua intuição, mais perceptiva ao que está acontecendo ao seu redor, mais perceptiva no tudo, sabe? Agora, se eu falo assim, se eu começo a receber um ensinamento, um aprendizado, e eu falo, ah, mas é difícil. A própria palavra já é difícil, já te deixa no local de volta. Aí tu se assenta naquele local que é confortável para você. Isso é difícil. Mesmo sendo difícil, eu vou usar da minha coragem, da minha vontade e vou fazer essa modificação. Nem que seja 1%. É um compromisso. Com ninguém, com você, com teu ser espiritual. E aí as coisas fluem. Fora disso, sabe, é repetição, enxugar gelo. Não tem modificação. A gente, infelizmente, não consegue fazer. Bom, gente, a gente vai agradecendo, já passou aqui dos nossos horários, né? Obrigada a todas vocês. E a gente vai aí, aos pouquinhos, pegando a dona Joana pelo braço, trazendo ela aqui para apoiar a gente nesse nosso progresso, no nosso processo evolutivo. Beijo para Muito todo bom. mundo. olha, gente, Beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Tchau. tchau.